Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o chaveamento do Masters 1000 de Monte Carlo. A gente tem esse torneio que é do primeiro dos grandes, né, da gira de Saibro, né? Se você considerar grande apenas Masters 1000 e Grand Slam, né? Tipo, tem gente que vai considerar a ATP 500 de Barcelona grande, né? Mas fato é que a gente tem aqui jogos muito interessantes e o legal de um Masters 1000 de apenas uma semana é que a gente já vê cabeças de chave já jogando na primeira rodada, a gente já vê jogos com potencial de serem incríveis já na primeira rodada, por isso eu tenho minhas expectativas um quanto elevadas para este torneio. Uma pena que João Fonseca não vai jogar, mas faz parte, né? Tipo, alguns atletas escolhem pular esse torneio de Monte Carlo porque ele é fisicamente muito exigente, já que os jogos já são duros desde o início, é uma semana só, não tem muito tempo para descanso. Então, obviamente, alguns tenistas optam por isso, outros jogam porque não tem condições físicas. Infelizmente, o Fritz acabou desistindo, mas vamos aqui olhar para esse chaveamento. Lembrando, só 8 tenistas pulam a primeira rodada, em vez de 32, como os Masters 1000 de 2 semanas. Então, a gente já vai ter alguns jogos legais logo nos primeiros dias. Então, primeiro, falando aqui, o Zverev é um que tá de bye na primeira rodada, mas olha o possível oponente dele, Matteo Berrettini, que jogou uma barbaridade em Miami, né? E assim, joga bem no Saibro, Berrettini, não é ruim no Saibro não, por mais que as características não sejam as mais adequadas para ele, né? Ele joga bem no Saibro, já foi quartas de final em Roland Garros. Ele é bom jogador de saibro, o Matteo Berrettini, e ele vai enfrentar um tenista que vem do quali, né? E o quali desses torneios de uma semana também é bem mais forte do que o quali, por exemplo, que tem em Miami, em John Wells, né? Então, a ver quem ele enfrenta no quali, mas logo de cara pode ser o oponente do Alexander Zverev. Primeira partida de saibro dele pode ser contra o Berrettini. Para sorte do Zverev, assim podemos dizer, é a melhor superfície dele é o saibro, mas ele vai ter que jogar numa vontade bem maior do que fez em fevereiro, porque a melhor superfície dele é o saibro, mas olha o que ele fez em Buenos Aires e também lá no ATP 500 do Rio. Então, assim, não dá para jogar de qualquer jeito. O Jiri Lehetka vai enfrentar o Sebastian Korda, sim, primeira rodada, e o oponente deles pode ser o Lorenzo Musetti, um tenista que vem do quali. Aí a gente vai ter o Holger Rune contra o Nuno Borges. Impressionante ver o que o Rune vai fazer nessa gira de saibro. Muito bom jogador de saibro, o Holger Rune. O Lorenzo Sônico vai enfrentar o Pedro Martínez. O Jordan Thompson vai enfrentar o Giovanni Mepic Perricard e o vencedor desse jogo enfrenta Stefanos Tsitsipas, né? Olha, nenhum dos dois é especialista em saibro. Eu acho que é uma boa estreia ali para o Tsitsipas, por mais que um Perricard possa atrapalhar a questão de ritmo do grego. Então, a ver o que vai acontecer nesse aspecto, né? Novak Djokovic está de bye na primeira rodada, inclusive a cabeça de chave 3 do torneio. Ele enfrenta ou Stanislas Wawrinka ou Alejandro Tabilo. Tabilo que ganhou dele em Roma, né? Óbvio que o contexto agora é bem diferente, mas de qualquer jeito, assim, é um jogo bem interessante. Já pensou o Wawrinka aos 40 anos enfrentando o Djokovic? No saibro, o Wawrinka ainda consegue fazer alguma coisinha, né? O Jan Struff vai enfrentar o Valentin Vacherot. E o vencedor desse jogo enfrenta o Nicolas Jarre e o Grigor Dimitrov, né? O Jarre que está há bastante tempo sem jogar em altíssimo nível, saibro é a superfície que ele mais gosta. O Dimitrov, assim, ele sabe jogar no saibro, mas está longe de ser a grande especialidade dele, né? Olha essa estreia, Daniil Medvedev vai enfrentar Karen Khachanov, lembrando que ano passado em Monte Carlo o Khachanov ganhou do Medvedev no saibro, e o vencedor desse jogo enfrenta o Alexandre Miller, um tenista do quali. Então, jogo interessante. Thomas Mahat vai enfrentar o Sebastian Baez, boa primeira rodada, e o vencedor desse jogo enfrenta Alex de Minaur. Estou muito curioso para ver o de Minaur na gira de saibro. Ele tem as características que o permitem ser competitivo no saibro, né? No outro lado da chave, Jack Draper tem bye na primeira rodada. Vamos ver o Draper no saibro também. Ele enfrenta o vencedor do jogo entre Denis Shapovalov e Marcos Giron. Thomas Martin Etcheverry vai enfrentar um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta ou Alejandro Davidovich Fokina ou Ben Shelton. Fokina é bom no saibro, Ben Shelton está com expectativas altas para o saibro e joga bastante spin, né? Então talvez isso possa ajudá-lo, né? Miomir Kecmanovic vai enfrentar Francis Tiafoe, né? E o vencedor desse jogo, olha essa primeira rodada também, né? Alexei Poprin e Hugo Humbert. O Poprin não vive boa temporada, 2 vitórias e 7 derrotas. Ano passado a gira de saibro dele foi terrível, mas em 2023, por exemplo, ele foi bem na gira de saibro, né? Inclusive teve algumas vitórias legais. Mas a questão do Poprin será que ele volta a jogar bem no saibro, né? Será que ele consegue jogar um nível mais alto? O Hugo Humbert é muito bom jogador, mas ele não é um grande tenista de saibro. Já fez boa campanha em Monte Carlo, mas
A questão é, a maneira dele jogar é a antítese do que se pede no Saibro. Então, vamos ver o que ele consegue fazer. Pelo talento dele, ele ainda é um jogador perigoso, né? Roberto Bautista Agut vai enfrentar o Brandon Nakashima. O vencedor desse jogo enfrenta Casper Ruud. O Andrei Rublev está de bye na primeira rodada e enfrenta na segunda rodada Gael Monfils, um tenista do quali. Então, o Flávio Koboli faz péssima temporada, vai enfrentar o tenista do quali e o vencedor do jogo enfrenta ou Talon Griekspoor ou Arthur Fils. O Griekspoor já provou que sabe jogar bem no Saibro ano passado, né? Félix Auger-Aliassime vai enfrentar um tenista do quali. O vencedor desse jogo enfrenta ou Matteo Arnaldi ou Richard Gasquet. Fábio Fonini, olha só ele jogando aí de novo, vai enfrentar Francisco Cerúndolo. E o vencedor desse jogo enfrenta Carlos Alcaraz. Olha, pensando aqui, eu não acho que o Aliassime, do jeito que ele está jogando hoje, é uma grande ameaça ao Alcaraz, mas o Cerúndolo é. Eu acho que o Cerúndolo é muito perigoso, ainda mais no Saibro. No Saibro o Cerúndolo joga melhor do que propriamente nas outras superfícies. Mas a ver o que vai acontecer. E a gente vai aqui só dar uma citação, né, ao caminhar de alguns tenistas, né? Deixa eu ver aqui. O Daniil Medvedev foi colocado aqui, eu vou falar, né? O Khachanov na primeira rodada, Alexander Miller na segunda, não são jogadores fáceis. Deminauer, Marat Baez, possibilidades de terceira rodada. Djokovic, Dimitrov nas quartas. Semifinal, Zverev, Tsitsipas e Rune. Alcaraz, Ruud, Draper, Rublev, possibilidades de final. Então, assim, nada fácil para o Medvedev, né? Ainda mais na maneira que ele vem jogando. O Djokovic, vai na primeira rodada. Wawrinka e Tabilo, possibilidade de segunda rodada. Dimitrov, Struff e Jarry na terceira. Deminauer e Medvedev, acho que nas quartas de final começa... Assim, se o Djokovic jogar bem, do jeito que jogou em Miami, quartas de final já começam os maiores problemas. Deminauer e Medvedev são caras que no fundo de quadra podem incomodar o Djokovic, né? Semifinal, aí fica mais difícil, né? Zverev, Tsitsipas, Rune, Musetti, possíveis oponentes semifinais. E na final, Alcaraz, Ruud, Rublev e Draper. Então, são algumas das possibilidades que enfrenta aí o Novak Djokovic. E o Alcaraz, Fonini ou Cerúndolo logo na estreia, não é fácil nenhum dos dois, o Fonini é perigoso. A questão do Fonini é a idade, eu não acho que ele vai acompanhar o ritmo do Alcaraz hoje em dia, mas o Alcaraz não pode dar essas instabilidades que ele vem dando. O Cerúndolo é bem perigoso. Aliassime, Arnaldo e Gasquet, desses três o Arnaldo é o mais perigoso pela maneira que joga, né? Eu acho que o Aliassime precisa ser mais agressivo se quiser ter chance. Rublev, Fils, Monfils e Griekspoor, nenhum deles é fácil nas quartas de final, nenhum deles é fácil no Saibro. Semifinal, Ruud, Draper, Shelton e Tiafoe, também nada fácil na final. Zverev, Djokovic, Tsitsipas e Deminauer. Mas é o Alcaraz, né? Vamos ver o que ele faz. Até incrível, a gente vai ver ele jogando em Monte Carlo. Acho que talvez seja a primeira vez que ele jogue lá, né? Ele jogou uma vez, minto, né? 2022, mas caiu na estreia para o Sebastian Corda. Então, vamos ver aí o que o Carlos Alcaraz vai fazer nesse torneio. Obviamente é um tenista que não vem jogando aquilo que a gente imaginava, tem um título na temporada, no ATP 500 de Roterdã, é pouco, né? Não fez final, nem no Australian Open, nem Indian Wells e nem Miami. Miami, inclusive, saindo na estreia para o Davi Goffin. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.